Minha nora sempre acreditou que poderia me humilhar para sempre, mas uma única noite mudou tudo. Quando ela decidiu usar o que pensava ser apenas uma joia de fantasia em um baile de máscaras, não imaginava que, na verdade, era a lendária coroa de Ashbourne, avaliada em 7 milhões de dólares. Esse simples ato desencadeou um drama familiar cheio de traições, segredos e uma rede criminosa escondida bem dentro da minha casa. Durante anos, fui tratada como uma idosa frágil e invisível. Mas a verdade mostrou que eu ainda tinha forças e que a paciência pode se transformar em poder. O que começou como um conflito doméstico se transformou em um dos maiores escândalos de drama familiar que você vai conhecer. Se você gosta de histórias surpreendentes, curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário dizendo o que faria no meu lugar. Agora deixe-me contar exatamente como tudo começou. Dona Helena Albuquerque tinha 73 anos e já havia experimentado muitas fases da vida. Era historiadora, professora aposentada e viúva de Carlos Albuquerque, um homem admirado por sua inteligência e pelo fascínio que despertava nas rodas acadêmicas e culturais do Brasil. Juntos haviam construído não apenas uma família, mas também um lar que se transformara em símbolo de tradição e memória, o Solar Albuquerque. A casa era um casarão antigo, localizado no interior de Minas Gerais, cercado por jardins amplos e corredores largos, onde cada objeto parecia carregar um pedaço da história da família. Durante décadas, aquelas paredes haviam sido testemunhas de momentos felizes. O som das risadas de Adriano, o único filho do casal, ecoava pelos cômodos. Havia reuniões festivas, visitas de amigos e longas conversas à luz da lareira. Mas com o tempo, esse mesmo espaço, que já fora sinônimo de aconchego, passou a se tornar silencioso e pesado. Depois da morte de Carlos, a sensação de vazio cresceu e o casarão parecia mais um museu de memórias do que um lar vivo. Helena, no entanto, não se entregava totalmente à solidão. Ela ainda percorria os corredores observando os retratos antigos, as estantes repletas de livros e os móveis que guardavam marcas do tempo. Havia dentro dela um orgulho silencioso por ser a guardiã daquela história. Embora muitas pessoas a vissem apenas como uma senhora idosa, ela sabia que carregava consigo um legado que não poderia ser apagado. A chegada de Vanessa Costa à família marcou o início de uma nova fase. Vanessa era esposa de Adriano e logo se mostrou uma presença marcante. Alta, elegante e sempre impecável, tinha o dom de chamar a atenção onde quer que fosse. Nas rodas sociais de São Paulo, era reconhecida como uma mulher sofisticada, ligada ao mundo da moda e das festas luxuosas. Para muitos, representava o ideal da esposa perfeita. Mas para Helena, o brilho de Vanessa escondia algo mais sombrio. Desde os primeiros encontros, Helena percebeu que a nora não a via como parte da família, mas como um obstáculo. Cada palavra dita por Vanessa parecia carregada de ironia. Muitas vezes, em jantares no Solar Albuquerque, ela insistia que Helena se sentasse em lugares afastados da mesa principal, justificando que assim a senhora teria mais conforto ou iluminação adequada. Para os convidados, soava como cuidado. Para Helena, era uma maneira sutil de reduzir sua presença, de empurrá-la para os cantos da própria casa. Com o tempo, Vanessa passou a questionar pequenos hábitos de Helena. Sugeriu que talvez a sogra estivesse esquecida demais, que suas opiniões soassem antiquadas, que o casarão precisava ser renovado. Quando amigos de Vanessa visitavam a mansão, ela apresentava Helena como a velha guardiã do lugar, evitando até mesmo chamá-la pelo nome. Aquilo doía em silêncio, mas Helena mantinha a postura firme. Ela havia aprendido com Carlos que a paciência era uma arma mais poderosa do que a raiva. Adriano, dividido entre mãe e esposa, aos poucos foi cedendo às pressões de Vanessa. Inicialmente defendia a mãe em comentários rápidos, lembrando que ela sempre cuidara do Solar e que ainda tinha lucidez. Mas à medida que os anos avançaram, sua resistência diminuiu. Adriano amava a esposa,
desejava paz em seu casamento, e essa busca pela harmonia silenciosa o levou a aceitar as provocações de Vanessa. Helena, que um dia fora seu alicerce, começou a ser vista como um fardo, alguém que complicava mais do que ajudava. Aos olhos da sociedade, Helena era apenas uma senhora idosa vivendo em um casarão antigo. Mas por trás de sua aparência frágil, ela ainda carregava uma chama viva. Observava cada detalhe, guardava na memória cada palavra. Não se deixava enganar pela máscara de doçura que Vanessa mostrava aos outros. Ela sabia que por trás dos sorrisos havia desprezo e ambição. A tensão aumentou quando Vanessa passou a falar abertamente sobre mudanças drásticas no Solar Albuquerque. Queria transformar a biblioteca onde Helena passara décadas mergulhada em pesquisas em um salão moderno para festas. Propôs derrubar partes do jardim cuidadosamente plantado por Helena e Carlos para criar um pátio elegante que pudesse receber convidados influentes. Para Vanessa, o passado era antiquado. Para Helena, o passado era identidade. Cada vez que a nora apresentava suas ideias, Helena sentia como se pedaços de sua vida fossem sendo arrancados. No entanto, em vez de confrontar de maneira aberta, preferia se calar. Recordava das palavras de Carlos, que sempre acreditara que a essência das pessoas acabava revelando sua verdadeira face. Ele costumava repetir que a espera poderia ser uma forma silenciosa de vitória. Helena então escolheu esperar. Observava Vanessa exibir vestidos caríssimos, mostrar aos amigos sua coleção de acessórios, organizar festas luxuosas. Nada disso abalava o silêncio da matriarca. Mas dentro dela crescia um sentimento de resistência. Cada insulto, cada tentativa de apagá-la da história da casa fortalecia sua determinação de não ceder. O contraste entre as duas mulheres era evidente. De um lado, Vanessa representava a juventude e a ostentação, a pressa por mudar. Do outro, Helena simbolizava a memória, a paciência e a força silenciosa que atravessara décadas. Os convidados que frequentavam o solar percebiam apenas parte desse embate, sem imaginar a profundidade do conflito que se desenrolava dentro das paredes do casarão. Mesmo fragilizada pelas perdas e pelo envelhecimento, Helena mantinha a mente alerta. Caminhava pelos corredores, lembrando das noites em que Carlos lhe mostrava documentos antigos, relatando histórias que poucos conheciam. Em cada objeto havia uma narrativa, e ela se via como a guardiã dessas narrativas. Nada poderia tirá-la desse papel. No fundo, Helena sabia que Vanessa subestimava sua força. Para a nora, ela era apenas uma idosa que caminhava devagar, que se confundia às vezes, que parecia não representar ameaça. Mas Helena guardava um segredo que mudaria tudo. Carlos havia-lhe confiado algo que permanecia intocado, invisível, para quem apenas olhava a superfície. E enquanto Vanessa sorria convencida de que o Solar Albuquerque um dia seria todo dela, Helena caminhava em silêncio, preparando-se para o momento em que a verdade precisaria ser revelada. Porque aquela história estava apenas começando. Carlos Albuquerque, marido de Helena, não era apenas um homem de cultura. Era também um colecionador discreto, alguém que via valor onde os outros enxergavam apenas pó e esquecimento. Durante décadas, enquanto construíam a vida no Solar Albuquerque, ele foi reunindo silenciosamente uma coleção de artefatos, livros raros e joias históricas. Nunca se vangloriava disso, pois acreditava que ostentar riqueza atraía perigos. Preferia manter o segredo compartilhado apenas com Helena, a mulher em quem mais confiava. Para o mundo, Carlos era um professor dedicado, apaixonado pela história e pela preservação do patrimônio cultural. Para Helena, era também um guardião de tesouros escondidos. Nas longas noites em que ficavam juntos na biblioteca, ele abria cofres, mostrava manuscritos antigos, falava sobre dinastias esquecidas, sobre a importância de preservar a memória do passado. Foi nessas noites que ele revelou à esposa a existência de compartimentos secretos espalhados pelo casarão.
Havia portas disfarçadas atrás de quadros alçapões ocultos, sob o assoalho gavetas embutidas em móveis que pareciam comuns. Helena lembrava com nitidez de uma noite em especial. Carlos segurou suas mãos e a levou até o retrato da família pendurado no salão principal. Com um gesto simples, acionou um mecanismo que abriu uma passagem oculta. Atrás da parede, havia uma sala silenciosa iluminada por uma lâmpada fraca. Estantes se alinhavam até o teto carregadas de caixas pastas e objetos envoltos em tecidos protetores. Foi ali que ela viu pela primeira vez a peça mais valiosa de toda a coleção, a coroa de Ashbourne. A coroa parecia saída de um conto de fadas. Era feita de ouro, trabalhado cravejada de safiras de um azul profundo que lembravam as ondas do mar em um dia frio. Helena ficou sem palavras quando Carlos explicou que aquela coroa havia pertencido a uma rainha europeia séculos atrás. O valor histórico era imensurável, mas os especialistas estimavam que sua avaliação de mercado chegava a 7 milhões de dólares. Carlos confidenciou que aquele era o tesouro mais protegido da família. Tinha sido legalmente registrado, catalogado e assegurado por meio de seu advogado de confiança, o Dr. Henrique Almeida. Todos os documentos estavam guardados prontos para comprovar sua autenticidade diante de qualquer questionamento. Mas o mais importante para ele não era o dinheiro. Era a simbologia. A coroa representava poder, resistência, a capacidade de um legado sobreviver ao tempo. Naquela noite, Carlos disse a frase que ficaria gravada para sempre na memória de Helena: "Você é a guardiã da nossa verdade. Quando chegar o momento, vai saber o que fazer." Helena, emocionada, interpretou aquilo como uma forma de cuidado. Pensava que talvez um dia, se ficasse sem recursos, poderia vender parte da coleção para sobreviver. Jamais imaginou que a herança deixada pelo marido se tornaria a arma mais poderosa contra a própria humilhação dentro da família. Depois da morte de Carlos, Helena assumiu esse papel em silêncio. Visitava de tempos em tempos a sala secreta, verificava se tudo estava no lugar, passava o pano sobre as peças, conferia as pastas. O simples fato de saber que guardava algo tão grandioso lhe dava forças. Enquanto Vanessa desfilava pelo casarão com seus vestidos novos e opiniões afiadas, Helena mantinha dentro de si a serenidade de quem carrega um segredo que pode virar o jogo a qualquer instante. Vanessa nunca soube da existência da coleção. Para ela, a casa não passava de um amontoado de móveis antigos, livros velhos e objetos sem valor. Helena observava em silêncio cada olhar de desprezo que a nora lançava para o piano de cauda, para o vaso chinês no canto da sala, para o retrato empoeirado de um antepassado. O que Vanessa não sabia era que muitos daqueles itens eram raridades que poderiam valer fortunas. Em várias ocasiões, Helena percebeu a nora rondando pelos quartos sem motivo aparente. Chegava a abrir gavetas e armários, sempre com a desculpa de procurar algo. Em uma dessas vezes, Helena a flagrou folheando livros antigos na biblioteca. Vanessa sorriu com naturalidade e disse que apenas estava curiosa. Mas os olhos dela denunciavam algo mais profundo: ambição. Helena, no entanto, não se deixava enganar. Sabia que a impaciência de Vanessa, cedo ou tarde, a levaria a cometer um erro. E quando esse momento chegasse, a verdade guardada por anos viria à tona. Até lá, restava esperar. A presença da coroa em seus pensamentos se tornava cada vez mais simbólica. Às vezes, Helena descia até a sala oculta e passava longos minutos observando o pedestal onde a joia repousava. O azul das safiras parecia refletir a própria luta silenciosa que ela travava contra a invisibilidade imposta pela nora. Cada pedra brilhava como se dissesse que a dignidade não desaparece com o tempo, apenas se transforma em paciência. Nos corredores do solar, o contraste entre passado e presente era constante. Enquanto Vanessa sonhava em derrubar paredes e reconstruir espaços, Helena lembrava do suor e da dedicação com que ela e Carlos haviam cuidado de cada detalhe.
O casarão não era apenas um edifício, era um testemunho da vida que haviam construído juntos. Por isso, a simples ideia de vê-lo transformado em cenário de festas superficiais era insuportável. E assim o segredo de Carlos permanecia protegido. Cada vez que Helena se sentia diminuída pelas palavras de Vanessa, pensava na frase do marido: "Quando chegar o momento, você vai saber o que fazer." Essa lembrança a confortava. O tempo seguia seu curso. Vanessa ficava cada vez mais ousada em seus comentários, Adriano mais silencioso diante dos ataques velados à mãe. E Helena, embora magoada, mantinha sua postura serena. Afinal, sabia que havia algo que poderia mudar tudo. Um segredo capaz de virar o destino de todos. E foi exatamente essa certeza que a manteve firme. Porque sem que Vanessa pudesse imaginar, o Solar Albuquerque escondia uma coroa que não era apenas um tesouro histórico, mas a chave de um futuro que estava prestes a se revelar. Era uma tarde dourada em Minas Gerais quando o inesperado aconteceu. O celular de Dona Helena vibrou sobre a mesa de madeira antiga da biblioteca. Ela já não esperava por muitas mensagens. Os poucos amigos que ainda lhe escreviam costumavam ligar em vez de enviar textos. Ao abrir a tela, no entanto, deparou-se com o nome de Vanessa. Por um instante pensou que se tratava de um aviso trivial sobre algum compromisso social. Mas a mensagem tinha apenas uma frase curta: "Peguei emprestada a sua coroa para o baile de máscaras. Espero que não se importe." Helena permaneceu imóvel por alguns segundos. Seus olhos percorreram cada letra com calma. Não havia tremor em suas mãos. Não havia desespero. Pelo contrário, uma serenidade inesperada tomou conta de seu corpo. Depois de tantos anos de silêncio, o momento havia chegado. A impaciência de Vanessa finalmente revelara a verdadeira face. Com um leve sorriso, Helena colocou o celular sobre a mesa. Respirou fundo e caminhou até a poltrona preferida de Carlos. Sentou-se devagar, fechou os olhos e quase pôde ouvir a voz do marido ecoando em sua memória: "Quando chegar o momento, você vai saber o que fazer." Agora sabia. A mensagem da nora não era apenas um descuido. Era uma confissão escrita, uma prova incontestável de que Vanessa havia se apoderado da peça mais valiosa do acervo secreto. Sem hesitar, Helena pegou novamente o telefone. Discou o número de Dr. Henrique Almeida, o velho advogado da família. Ele atendeu na segunda chamada com a voz firme e respeitosa de sempre. Dona Helena disse: "Como vai?" Henrique respondeu: "Ela é hora de ativar o protocolo." Vanessa levou o item 136. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Henrique respirou fundo. A coroa de Ashbourne murmurou: "A senhora tem certeza?" "Tenho", confirmou Helena. "Recebi a mensagem dela. Ela acredita que é apenas um enfeite antigo. Vai usar em público." Do outro lado da linha, a voz de Henrique assumiu um tom grave. "Dona Helena, uma vez iniciado o processo, não haverá retorno. A coroa está registrada legalmente como patrimônio histórico sob custódia do Solar Albuquerque. O valor é de 7 milhões de dólares. A retirada sem autorização caracteriza furto qualificado. A polícia será imediatamente acionada." "Deseja mesmo prosseguir?" "Sim", disse Helena firme. "Prossiga." Em questão de minutos, Henrique acionou os contatos necessários. Os registros de seguro, os laudos de autenticação, toda a documentação que Carlos havia preparado estavam prontos para sustentar a denúncia. Não era apenas uma joia. Era um artefato reconhecido por lei. E a atitude de Vanessa não deixava margem para interpretações inocentes. Enquanto o advogado tratava dos trâmites, Helena levantou-se da poltrona e caminhou até o salão principal. Passou pelo retrato de Carlos, tocando levemente a moldura, e se dirigiu à parede que escondia a sala secreta. O mecanismo ainda funcionava com perfeição. Ao abrir a passagem, ela entrou no ambiente silencioso. As prateleiras cheias de relíquias a receberam como guardiãs fiéis.
No pedestal central restava apenas o espaço vazio, onde antes repousava a coroa. A ausência da peça era mais eloquente do que sua presença. Aquele vazio simbolizava o fim de anos de humilhação. Finalmente, a invisibilidade que Vanessa tentara impor se transformaria em poder. Helena tocou levemente o pedestal e murmurou para si mesma. Agora Carlos chegou a hora. De volta à sala de estar, ela serviu-se de uma taça de vinho do Porto. Esperou com calma. Sabia que o desenrolar dos acontecimentos seria rápido. E foi. Menos de 1 hora depois, Henrique ligou de novo. Dona Helena, a denúncia foi protocolada. A Polícia Civil já foi acionada, e devido à classificação da coroa como patrimônio histórico, a Polícia Federal também foi informada. Eles estão se dirigindo ao baile de máscaras neste exato momento. Helena sorriu levemente. Finalmente, a arrogância de Vanessa seria confrontada com a força da lei. Do outro lado da cidade, o baile estava em pleno andamento. Vanessa havia escolhido um vestido dourado que brilhava sob a luz dos lustres. O salão estava repleto de convidados influentes, empresários, jornalistas e artistas. Ela caminhava pelo ambiente como se fosse a rainha da noite. No alto da cabeça, a coroa cintilava. Muitos acreditavam ser apenas um adereço ousado. Alguns comentavam sobre o bom gosto, outros achavam extravagante demais. Vanessa, entretanto, se deliciava com os olhares curiosos. O clima de celebração, porém, foi interrompido abruptamente. As portas do salão se abriram de forma brusca e policiais armados entraram. A música cessou. As conversas silenciaram. Os convidados olharam em choque. Os agentes sérios caminharam em direção a Vanessa. Senhora Vanessa Costa, anunciou uma inspetora, pedimos que nos acompanhe. O objeto que usa é um patrimônio histórico registrado e deve ser recolhido imediatamente. No início, Vanessa riu. Achou que fosse um equívoco, talvez até uma brincadeira. Mas quando os policiais apresentaram a documentação oficial, a cor de seu rosto empalideceu. Tentou argumentar que havia pegado emprestado, que era apenas um enfeite da sogra. Mas a resposta foi dura. A retirada sem autorização de um bem registrado configura crime. Adriano, que acompanhava a esposa, entrou em desespero. Correu até os agentes dizendo que só poderia haver algum engano, que a coroa era apenas uma herança de família. Mas ao ver os papéis assinados por Henrique, sustentados por registros e seguros, seu discurso perdeu força. A realidade era inegável. Enquanto isso, no solar, Helena atendeu a outra ligação. Dona Helena disse à voz da inspetora Laura Rodrigues: estamos no local do evento. Sua nora afirma que a senhora autorizou o uso da coroa. Precisamos da sua declaração. Com a calma que só a paciência pode dar, Helena respondeu: não dei permissão alguma. Tenho a mensagem em que ela mesma afirma que pegou emprestado. A coroa pertence ao acervo registrado de meu falecido marido. Solicito que todas as medidas legais sejam tomadas. Muito bem, disse a inspetora. Prosseguiremos conforme a lei. Ao desligar, Helena apoiou a taça na mesa e olhou ao redor do casarão. Pela primeira vez em anos, não se sentiu uma sombra em sua própria casa. Sentiu-se novamente a matriarca, a verdadeira guardiã do solar Albuquerque. Naquela noite, enquanto Vanessa era levada para fora do salão diante das câmeras e dos olhares incrédulos dos convidados, Helena permanecia serena em seu lar. Sabia que aquela seria apenas a primeira rachadura na máscara da nora. Ainda havia muito a ser revelado. Porque por trás do erro de Vanessa havia segredos ainda mais obscuros. E quando viessem à tona, toda a cidade descobriria que aquele drama familiar estava apenas começando. Na manhã seguinte ao baile de máscaras, o solar Albuquerque parecia mais vivo do que nunca. As manchetes já estampavam o escândalo. Socialite de Minas Gerais detida em baile de máscaras por usar coroa histórica. O nome de Vanessa Costa,
circulava em todos os portais de notícias, acompanhado de imagens em que aparecia abatida cercada por policiais, ainda usando o vestido dourado da festa. O episódio, que deveria ser a noite triunfal de sua vida social, havia se tornado um espetáculo de humilhação pública. Helena acompanhava as reportagens com serenidade. Tomava seu café devagar, como quem saboreia a vitória de anos de paciência. Mas no fundo sabia que aquilo era apenas a superfície de algo muito maior. O comportamento de Vanessa sempre fora calculado demais para se tratar apenas de vaidade. Havia sinais de algo mais profundo, mais sombrio. Por volta do meio-dia, a campainha do casarão tocou. Ao abrir a porta, Helena encontrou o Dr. Henrique Almeida, acompanhado de um homem alto de cabelos grisalhos e olhar investigativo. Henrique o apresentou como Samuel Nogueira, um detetive particular que já vinha atuando discretamente havia meses. Dona Helena começou Henrique. A senhora certa vez comentou que objetos desapareciam da casa. Disse que pensava estar confundindo a memória. Helena franziu a testa. Sim, por vezes não encontrava broches, colares, pequenas lembranças. Cheguei a acreditar que era efeito da idade. Não era, respondeu Henrique em tom grave. Samuel abriu uma pasta de couro e espalhou sobre a mesa várias fotografias. Helena sentiu o coração disparar. Nas imagens via claramente Vanessa entrando e saindo de lojas de penhores segurando peças familiares. Em uma foto, ela exibia um broche de pérolas que Carlos havia presenteado a Helena em seu aniversário de 20 anos de casamento. Em outra, segurava um colar antigo que tinha pertencido à bisavó da família. Helena levou a mão à boca. Essas peças eram minhas. Eu as procurei tantas vezes. Pensei que havia me enganado. Samuel assentiu. Nossa investigação identificou pelo menos 12 vendas realizadas por Vanessa ao longo de 2 anos. O valor total passa de $50.000. Helena fechou os olhos por um instante. A dor de perceber que suas próprias memórias tinham sido manipuladas era devastadora. Quantas vezes chorara em silêncio acreditando que estava perdendo o juízo, que sua mente a estava traindo. Quantas vezes Vanessa sorrira diante de suas dúvidas, alimentando a ideia de que a sogra estava se tornando senil. Henrique colocou a mão sobre a mesa firme. Ela não apenas roubou seus bens, ela roubou sua paz. Fez a senhora acreditar que estava perdendo a memória para enfraquecer sua posição. Samuel então apresentou algo ainda mais perturbador. Era a transcrição de uma gravação obtida durante a investigação. A voz de Vanessa soava clara, fria. A velha não tem ideia do que possui. Eu poderia levar metade da casa e ela nunca perceberia. Está cada vez mais senil, é só questão de tempo até que perca tudo. As palavras cortaram Helena como lâminas. Não se tratava apenas de desprezo. Era cálculo. Vanessa arquitetava a queda da sogra com precisão, explorando sua idade e usando a manipulação como arma. Helena ergueu os olhos firmes apesar das lágrimas. Há quanto tempo vocês sabem disso? Tempo suficiente, respondeu Samuel. Esperávamos o erro maior, a prova definitiva que ligasse Vanessa a um crime inegável. A coroa foi o estopim. Agora temos tudo para expor o restante. Naquele instante, o telefone de Helena tocou. Era Adriano. A voz do filho estava carregada de angústia e incredulidade. Mãe, o que está acontecendo? Vanessa jura que a senhora permitiu o uso da coroa. Ela diz que tudo é um mal-entendido. Helena respirou fundo. Adriano, sua esposa, roubou de mim durante anos. Vendeu minhas joias. Manipulou você para acreditar que eu estava perdendo a memória. A coroa foi apenas a prova final. Isso é absurdo, ele rebateu. Vanessa nunca faria algo assim. É verdade, Adriano, disse Helena com firmeza. Há registros, fotos, gravações. Você pode fechar os olhos, mas não pode apagar os fatos. Do outro lado da linha, houve silêncio. A mãe podia imaginar a expressão do filho dividido entre a lealdade à esposa e o choque diante da acusação. Por fim, ele murmurou.
Não posso acreditar nisso. E desligou. Helena permaneceu com o aparelho na mão por alguns instantes em silêncio. O coração doía não apenas pela traição da nora, mas também pela cegueira do filho. Ainda assim não havia espaço para recuar. Mais tarde, no mesmo dia, a inspetora Laura Rodrigues chegou ao solar. Ela queria a confirmação direta de Helena para prosseguir com as acusações. Vanessa afirmava ter agido de boa fé. Dizia que a sogra havia lhe oferecido a coroa como gesto de confiança. Helena então mostrou o celular com a mensagem salva. Aqui está a prova. Ela mesma escreveu que pegou emprestada. Não existe consentimento. Laura leu a mensagem, anotou em seu relatório e confirmou. Isso basta para sustentar a denúncia. Além disso, com as novas evidências trazidas pelo detetive, há indícios de crimes continuados. Quando a inspetora saiu, Helena voltou a se sentar diante da lareira. O fogo crepitava, lançando sombras nas paredes. Sabia que dali em diante a batalha seria longa. Vanessa não aceitaria a derrota facilmente. E Adriano, confuso e dividido, poderia ser arrastado pelo turbilhão. Mas a matriarca já não se via como vítima. Pela primeira vez em muito tempo sentia que tinha o controle em suas mãos. A coroa havia sido apenas o começo. Agora as máscaras de Vanessa estavam caindo uma a uma. Enquanto observava as chamas dançarem, Helena repetiu em pensamento as palavras de Carlos. Você saberá o que fazer quando chegar a hora. E compreendeu que aquela era apenas a primeira parte do caminho. Pois se Vanessa havia ousado roubar joias e objetos pequenos, e depois a coroa, o que mais estaria disposta a fazer? Que outros segredos ainda estavam escondidos. O silêncio da sala parecia responder com uma pergunta. O que Vanessa tramava, além do que já fora revelado? As horas seguintes à revelação dos roubos silenciosos foram marcadas por um peso crescente no ar do solar Albuquerque. Helena já sabia que Vanessa não era apenas uma nora arrogante e calculista. Agora tinha provas de que, além de humilhar e manipular, ela havia cometido crimes contra a própria família. Mas, como sempre, a realidade parecia ir ainda mais fundo do que as primeiras camadas reveladas. Naquela tarde, Dr. Henrique retornou ao casarão acompanhado de Samuel. Trouxeram consigo novos documentos coletados após o escândalo do baile. Helena observou os papéis espalhados sobre a mesa da biblioteca e um frio percorreu sua espinha. Entre relatórios bancários, cópias de e-mails e registros de viagens, começava a se desenhar um quadro ainda mais perturbador. Vanessa não agia sozinha. Samuel foi direto ao ponto. Descobrimos que ela se reunia regularmente com avaliadores de arte e com pessoas ligadas ao mercado negro de antiguidades. Encontramos registros de contatos internacionais, inclusive correspondência com compradores na Europa. Henrique acrescentou: essa rede não se limita a peças vendidas em penhores locais. Trata-se de um esquema de tráfico de arte e joias roubadas que atravessa fronteiras. Sua nora não era apenas uma mulher vaidosa. Ela fazia parte de uma organização maior. Helena se recostou na cadeira. O coração batia mais forte. Por anos acreditara que Vanessa a diminuía apenas por orgulho e soberba. Mas agora compreendia que os insultos, as tentativas de torná-la invisível eram também uma forma de preparar terreno. Vanessa queria espaço e liberdade para agir sem levantar suspeitas. Enquanto Samuel detalhava as conexões descobertas, Helena lembrava das vezes em que a nora observava discretamente as joias dos convidados, as pinturas penduradas nas paredes de casas vizinhas, os móveis antigos exibidos em reuniões sociais. Talvez cada visita, cada sorriso falso tivesse sido parte de uma coleta de informações. Não demorou muito para que a gravidade da situação chegasse às autoridades federais. No dia seguinte, uma ligação mudou o rumo dos acontecimentos. Dona Helena disse uma voz firme do outro lado da linha: aqui é a agente Catarina Silva da Polícia Federal.
Sua nora está ligada a uma investigação sobre tráfico de obras de arte. Precisamos de sua colaboração. Helena permaneceu em silêncio por um instante, então respondeu com calma: Estarei à disposição. Na mesma semana, Catarina foi pessoalmente ao solar. Jovem de postura segura e olhar penetrante, trouxe consigo uma pasta cheia de relatórios. Durante horas explicou como a Polícia Federal vinha rastreando um grupo especializado em identificar e negociar peças históricas fora do mercado oficial. O nome de Vanessa surgira em várias conversas interceptadas. Ela fotografava obras em eventos, descrevia coleções privadas, fazia contatos com intermediários. Era mais do que ambição pessoal. Era colaboração ativa com uma rede criminosa. Helena ouviu tudo com a mesma calma que cultivara ao longo dos anos. No fundo, cada nova revelação parecia apenas confirmar aquilo que já intuía. Vanessa nunca se contentaria com pouco. Seu apetite por poder e prestígio era insaciável. Catarina então fez uma pausa e encarou Helena. Precisamos que a senhora continue firme. Sua declaração, seus documentos e sua disposição em expor a verdade são cruciais. Muitas famílias ainda não percebem que foram vítimas. A sua voz pode inspirar outras pessoas a denunciarem. Naquela noite, Helena refletiu sobre as palavras da agente. Durante anos havia se sentido inútil e invisível, relegada a um canto por uma mulher mais jovem. Agora, contudo, percebia que tinha em mãos não apenas a chance de defender sua própria dignidade, mas também de proteger outras famílias. Quando Adriano apareceu novamente no solar, estava abatido. Sua expressão carregava exaustão. Mãe, disse ele, a Polícia Federal me chamou para depor. Perguntaram sobre as finanças, sobre viagens, sobre negócios da Vanessa. Eu não sabia de nada. Helena olhou para o filho com compaixão, mas também com firmeza. Adriano, não saber não te absolve. Você escolheu fechar os olhos. Enquanto isso, ela roubava não apenas minhas joias, mas também a confiança que mantinha em você. Ele abaixou a cabeça. Eu queria acreditar que ela me amava. Queria acreditar que todo esse brilho era verdadeiro. O amor não se mede em aparências, respondeu Helena. Amor não rouba, não mente, não destrói. Adriano ficou em silêncio. Naquele instante parecia pela primeira vez reconhecer a profundidade da manipulação a que havia se submetido. Enquanto mãe e filho conversavam, Samuel recebia novas informações. Vanessa fora vista em reuniões com advogados especializados em disputas de herança. Havia registros de consultas sobre processos de interdição baseados em suposta senilidade de Helena. Ela não queria apenas tomar seus bens, explicou Henrique. Queria apagá-la da lei, torná-la incapaz oficialmente para controlar tudo sozinha. As palavras ecoaram pela sala. Helena respirou fundo. Por fim murmurou. Então era isso. Não bastava humilhar-me. Ela queria me apagar por completo. O peso daquela revelação foi grande, mas Helena não se deixou abater. Em vez disso, ergueu-se da cadeira e falou com firmeza. Chega de silêncio, chega de esperar. Es hora de lutar. E assim o drama familiar que começara dentro de casa assumia proporções cada vez maiores. Já não era apenas uma disputa entre sogra e nora. Era um caso de polícia, de justiça, de dignidade. Helena sabia que a batalha estava apenas começando. A cada nova descoberta, mais claro ficava que Vanessa havia se envolvido em algo muito maior do que a própria ambição. E para quem acompanha essa história, eu faço um convite. Se você concorda com a forma como Helena decidiu enfrentar tudo, comente o número 7. Se você acha que a visão de Adriano merece compreensão mesmo após tantos erros, também comente o número 7. Mas se você acredita que Vanessa ainda tem justificativas para seu comportamento, então deixe seu like neste vídeo. Assim poderemos ver de que lado você estaria se estivesse dentro desse drama familiar. Helena, diante da lareira, refletia sobre o peso de cada revelação. Não havia mais volta.
As engrenagens da lei estavam em movimento, e em breve mais verdades viriam à tona, verdades que poderiam abalar não apenas o Solar Albuquerque, mas toda a alta sociedade que cercava sua família. E assim, enquanto a noite caía sobre o casarão, uma pergunta permanecia no ar. Até onde chegava a rede de crimes que Vanessa ajudara a alimentar? Os dias seguintes ao baile de máscaras foram de intensa movimentação no Solar Albuquerque. A cada manhã, novas notícias surgiam nos jornais e nos canais de televisão. O nome de Vanessa Costa já não aparecia nas colunas sociais, mas sim nas páginas policiais. Para muitos, aquilo parecia apenas mais um escândalo passageiro da alta sociedade. Para Helena, era o desenrolar inevitável de anos de humilhações e segredos. A Polícia Federal assumiu oficialmente o caso. A agente Catarina Silva passou a visitar com frequência o casarão, trazendo relatórios detalhados e atualizações da investigação. Helena se tornara peça central. Suas declarações e documentos eram fundamentais para consolidar a acusação. Em uma dessas visitas, Catarina espalhou sobre a mesa da biblioteca uma série de pastas grossas. Cada uma trazia registros bancários, cópias de e-mails, mensagens interceptadas e até fotografias obtidas de celulares apreendidos. Dona Helena disse: Catarina, o que temos aqui é mais do que suficiente para provar que Vanessa não apenas roubou a coroa. Ela mantinha uma relação ativa com uma rede criminosa internacional. Helena observava cada documento com atenção. Via a assinatura de Vanessa em comprovantes de depósito, lia descrições detalhadas de peças históricas enviadas por e-mail, reconhecia até algumas fotografias da própria casa. O choque maior veio quando encontrou imagens de objetos que ainda estavam guardados no solar, mas que já haviam sido oferecidos a possíveis compradores no exterior. Ela pretendia vender tudo, murmurou Helena. Não bastava humilhar-me. Queria arrancar cada raiz da nossa história. Henrique, o advogado, acompanhava cada passo do processo. Explicou que com a documentação apresentada não havia mais espaço para defesa superficial. A situação de Vanessa era grave. Tratava-se de um caso de furto qualificado, receptação e associação criminosa. Se condenada, poderia passar muitos anos atrás das grades. Apesar disso, Vanessa ainda tentava se defender. De dentro de sua casa em São Paulo, onde permanecia em liberdade provisória sob vigilância, enviava mensagens a Adriano. Dizia que tudo não passava de uma conspiração de Helena, que a sogra queria destruí-la por ciúmes. Jurava que só havia pegado a coroa emprestada, que não tinha a intenção de vendê-la. Adriano, dividido, ainda atendia algumas ligações. Mãe, dizia ele, será que não é exagero? Vanessa insiste que a senhora a odeia, que está exagerando para se vingar. Helena mantinha a calma. Adriano, não é vingança. São fatos. Estão aqui registrados, assinados, fotografados. Fechar os olhos não muda a realidade. O filho, em silêncio, parecia cada vez mais perdido. Enquanto isso, a investigação avançava. Samuel Nogueira, o detetive, trouxe uma revelação ainda mais perturbadora. Encontrou provas de que Vanessa havia se reunido com advogados especializados em interdições judiciais. O plano era claro: declarar Helena mentalmente incapaz para tomar posse legal de todo o patrimônio. Helena sentiu um aperto no peito. Era como se cada sorriso falso de Vanessa ganhasse agora um significado cruel. Cada vez que a nora a chamava de esquecida, cada vez que insinuava que ela confundia datas ou nomes, tudo fazia parte de uma estratégia para construir uma narrativa de senilidade. Henrique reforçou: com esses documentos podemos provar que ela estava arquitetando uma fraude contra a senhora. Se esse processo tivesse avançado, Dona Helena, a senhora poderia ter perdido não apenas os bens, mas também o direito de decidir sobre a própria vida. Helena respirou fundo. Então compreendeu que o silêncio de tantos anos não havia sido apenas doloroso, fora perigoso.
Naquela mesma noite, enquanto refletia diante da lareira, recebeu outra visita da agente Catarina. Ela trazia novidades. Vanessa está sendo formalmente acusada não só pelo roubo da coroa, mas também por ligação a uma rede internacional de tráfico de arte. Interpol está envolvida. Helena fechou os olhos por um instante. O peso das palavras era enorme. Interpol. Vanessa havia ultrapassado todas as fronteiras. A agente prosseguiu. Precisamos que a senhora esteja preparada. Isso não será apenas um julgamento de família. Será um processo de repercussão internacional. A imprensa já está acompanhando cada detalhe. E, de fato, os jornalistas não demoraram a se posicionar. No portão do Solar Albuquerque, câmeras e microfones aguardavam declarações. Alguns vizinhos paravam apenas para observar, outros ofereciam apoio. Helena, que por tantos anos se sentira invisível agora, era o centro de atenção. Samuel a aconselhou a permanecer firme. Dona Helena, sua postura inspira confiança. Muitas famílias estão procurando a polícia depois de ouvir sua história. Descobrimos que Vanessa não agiu apenas contra a senhora. Há outros casos, outras vítimas. Cada nova revelação parecia ampliar o escopo da tragédia. O que começara como um drama familiar agora assumia proporções nacionais e internacionais. Em meio a tudo isso, Helena também percebia a transformação de Adriano. O filho, cada vez mais pressionado pelas evidências, já não conseguia sustentar a defesa cega da esposa. Uma noite apareceu no casarão com o rosto abatido. Mãe, disse ele hoje, interroguei-me diante do espelho. Será que fui tão cego assim? Helena tocou sua mão com ternura. Você quis acreditar no amor. Mas amor verdadeiro não destrói, não engana, não rouba. Adriano deixou cair uma lágrima. Então o que devo fazer agora? Procure a verdade, respondeu Helena, mesmo que doa. Enquanto mãe e filho buscavam reencontrar um fio de confiança, as autoridades seguiam reunindo provas. Um dossiê completo foi entregue ao Ministério Público. Nele constavam não apenas os roubos, mas também gravações de ligações telefônicas em que Vanessa se vangloriava de enganar a sogra. Em uma delas chegou a rir. É tão fácil. A velha já nem percebe o que some. Helena ouviu o áudio com um nó na garganta. Não chorou. Apenas sentiu uma determinação ainda mais forte. Na última página do dossiê, havia a recomendação oficial para a prisão preventiva. Vanessa deixaria de responder em liberdade. Naquela noite, enquanto o casarão mergulhava no silêncio, Helena caminhou até o jardim. Tocou as flores plantadas por Carlos décadas antes e sussurrou para si mesma. Está chegando a hora. O cerco estava fechado. Vanessa não tinha mais como escapar. E ainda assim Helena sabia. Aquilo não era o fim. Era apenas o começo da queda definitiva. O amanhecer em Minas Gerais trouxe consigo um silêncio denso no Solar Albuquerque. Mas do lado de fora, a movimentação era intensa. Jornalistas se aglomeravam diante dos portões, câmeras posicionadas em busca de qualquer imagem de Dona Helena. As notícias já haviam anunciado que naquele dia Vanessa Costa seria formalmente presa. A decisão do Ministério Público havia sido confirmada. Helena observava da janela. Nunca imaginara que sua vida privada, por tantos anos envolta em silêncio e invisibilidade, se tornaria tema nacional. Agora o nome Albuquerque estava em cada manchete, em cada programa televisivo. Não por festas ou conquistas, mas por um escândalo que revelava segredos dolorosos. Pouco depois do meio-dia, 3 viaturas da Polícia Federal pararam em frente ao luxuoso apartamento de Vanessa em São Paulo. As câmeras capturaram cada detalhe. A porta sendo aberta, os agentes entrando, e logo depois Vanessa sendo conduzida ainda com os cabelos desalinhados e olhos vermelhos de choro. As algemas em seus pulsos brilhavam mais do que qualquer joia que costumava exibir. A cena percorreu o país. Telejornais repetiam em loop o momento da prisão.
A socialite que antes desfilava em colunas sociais agora era apresentada como acusada de tráfico internacional de arte e de furtos cometidos dentro da própria família. Helena acompanhava tudo pela televisão. Não havia alegria em seu olhar, mas também não havia arrependimento. Apenas a certeza de que a verdade precisava ser exposta. No mesmo dia, Adriano a procurou. Entrou no casarão cabisbaixo com os olhos marejados. Mãe, disse ele, eu vi as imagens. Eu nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Helena tocou o ombro do filho. Adriano, a vida sempre mostra a verdade. Às vezes demora, mas chega. No dia seguinte, Vanessa foi levada ao Fórum Federal de São Paulo para a audiência de custódia. O salão estava lotado. Repórteres curiosos e até famílias que também haviam sido vítimas do esquema. Quando Vanessa entrou, tentou manter a postura. Estava vestida com roupas simples, mas o olhar ainda carregava faíscas de arrogância. O juiz abriu a sessão apresentando as acusações: roubo qualificado, receptação à associação criminosa e tentativa de fraude contra a idosa. Em seguida, o promotor iniciou sua fala. Exibiu fotografias de peças vendidas em penhores, mensagens em que Vanessa negociava com colecionadores estrangeiros, áudios em que ela mesma ria ao descrever Helena como uma velha fácil de enganar. Cada prova era uma martelada. O público no salão reagia com murmúrios e expressões de choque. A defesa tentou argumentar. O advogado de Vanessa sustentava que ela apenas havia pegado emprestada a coroa que não pretendia vendê-la. Dizia que as peças vendidas eram presentes que Helena lhe dera e que havia má interpretação de suas mensagens. Mas as evidências eram implacáveis. Helena, chamada para depor, caminhou até o centro do tribunal com passos firmes. Vestia um vestido simples, mas elegante, e trazia consigo uma serenidade que impressionou a todos. Durante seu depoimento, relatou com clareza os anos de humilhações, as vezes em que foi chamada de esquecida, as ocasiões em que acreditou estar perdendo a memória por não encontrar seus objetos. Contou como descobriu, graças à investigação, que Vanessa vendia suas joias em segredo e, por fim, mostrou no telão a mensagem recebida no celular. Peguei emprestada sua coroa para o baile de máscaras. No tribunal, o silêncio foi absoluto. Não havia como negar. O juiz encerrou a audiência decretando a prisão preventiva de Vanessa até o julgamento definitivo. Ela seria transferida para um centro de detenção federal. A repercussão foi imediata. Manchetes estampavam: socialite brasileira acusada de trair a própria sogra em rede criminosa internacional. Programas de televisão discutiam o caso como se fosse uma novela. Para muitos parecia ficção. Mas para Helena era apenas a dura realidade. Nos dias seguintes, o impacto se espalhou. Vizinhos comentavam nos mercados, senhoras em praças públicas relatavam com indignação. Muitos idosos procuraram a polícia inspirados pela coragem de Helena. Alguns confessaram ter sofrido abusos parecidos, mas nunca haviam denunciado por medo da vergonha ou da rejeição da família. Helena silenciosamente começou a perceber que sua história tinha ultrapassado os muros do solar Albuquerque. Ela já não era apenas a vítima de um drama familiar. Tornara-se símbolo de resistência. Adriano, por sua vez, vivia um turbilhão. De um lado, via a esposa sendo humilhada, publicamente acusada de crimes gravíssimos. Do outro, reconhecia as provas e a dor da mãe. Sentia-se dividido, como se estivesse sendo arrancado em 2 pedaços. Em uma noite, procurou Helena mais uma vez. Sentou-se diante da lareira e, com lágrimas nos olhos, confessou: Mãe, eu falhei. Durante anos fechei os olhos para o que estava diante de mim. Não quis ver, não quis ouvir. Deixei que ela lhe tirasse a dignidade e só agora percebo o preço disso. Helena o escutou em silêncio. Então respondeu: Adriano, a vida sempre nos oferece caminhos de volta. Você errou, mas tem a chance de reconstruir.
A pergunta é: vai escolher a verdade desta vez? O filho assentiu sem conseguir dizer mais nada. Enquanto isso, as notícias não paravam. Jornais internacionais começaram a cobrir o caso. Agências de notícias na Europa e nos Estados Unidos relatavam como a coroa de Ashbourne, avaliada em 7 milhões de dólares, havia sido usada em um baile de máscaras antes de ser recuperada. A imagem de Vanessa com a peça na cabeça sorrindo, sem saber da gravidade, tornou-se símbolo de arrogância e ignorância. A pressão pública aumentava. Comentários nas redes sociais se multiplicavam. Uns defendiam que Vanessa merecia punição exemplar. Outros diziam que Helena era fria demais, que deveria ter resolvido dentro de casa. Mas a grande maioria via o caso como um alerta sobre até onde a ambição pode levar. No solar, Helena acompanhava tudo com tranquilidade. Já não se sentia invisível. A cada reportagem, a cada mensagem de apoio, percebia que sua voz estava sendo ouvida. E se você que acompanha esta história acredita que Helena fez o certo ao expor a verdade, comente o número 7 abaixo. Mas se pensa que Vanessa merece alguma compreensão pelo que viveu então, deixe seu like neste vídeo. Sua opinião faz parte deste drama familiar que ainda está longe de terminar. Na noite em que Vanessa foi transferida para a prisão federal, Helena caminhou até o jardim. O vento soprava entre as flores que Carlos havia plantado décadas antes. Ela ergueu o olhar para o céu estrelado e murmurou: "Está apenas começando." Pois apesar da prisão, Helena sabia que havia muito mais por vir. Novas provas surgiriam, novas verdades seriam reveladas. E o julgamento definitivo prometia ser ainda mais devastador do que tudo que já havia acontecido. O dia do julgamento definitivo chegou como um vendaval. Desde cedo, as ruas em torno do Tribunal Federal de São Paulo estavam tomadas por jornalistas curiosos e até manifestantes. Alguns carregavam cartazes pedindo justiça. Outros exibiam frases de apoio a Helena Albuquerque, que já se tornara símbolo de resistência para muitos idosos no Brasil. A imprensa internacional também estava presente. O caso da coroa de 7 milhões de dólares havia cruzado fronteiras e agora despertava interesse mundial. Helena chegou acompanhada de Dr. Henrique Almeida e do detetive Samuel Nogueira. Vestia um traje sóbrio de cor escura e carregava em si uma postura de firmeza. Sabia que não seria apenas uma testemunha. Seria a voz de todos aqueles que por anos viveram silenciados dentro de suas próprias casas. Quando Vanessa entrou escoltada por 2 agentes, o salão mergulhou em um murmúrio pesado. Ela parecia mais magra, o rosto marcado por olheiras, mas ainda tentava sustentar o ar de superioridade. Sentou-se ao lado de seus advogados e manteve os olhos fixos à frente, evitando encarar a sogra. O promotor iniciou apresentando o caso. Relatou os furtos de joias, os registros de vendas em casas de penhores, as mensagens em que Vanessa descrevia peças históricas para compradores estrangeiros. Exibiu também e-mails interceptados nos quais ela negociava a venda da coroa. O público acompanhava em silêncio cada prova, parecendo mais contundente que a anterior. Em seguida foi mostrado um conjunto de gravações telefônicas. A voz de Vanessa ecoou pelo salão. É tão simples enganar a velha. Ela não percebe nada. Logo o solar será meu. As palavras soaram como uma sentença contra si mesma. O olhar de Adriano, sentado entre os espectadores, se encheu de lágrimas ao ouvir. A defesa, por sua vez, tentou reverter o quadro. Argumentou que Vanessa fora vítima de pressão social, que apenas buscava se afirmar em um mundo de aparências. Disse que Helena era rígida demais, que exagerava em suas acusações. Mas a cada tentativa de suavizar os fatos, o promotor reagia com documentos, áudios e testemunhos. Quando chegou a vez de Helena depor, a sala se calou. Ela caminhou até o centro com passos lentos, mas seguros. Sua voz firme narrou os anos de humilhação, as noites em que acreditou estar perdendo a memória, os objetos desaparecidos um a um.
Contou como a descoberta da coroa usada no baile foi apenas a ponta do iceberg, revelando uma trama muito maior. Não foi apenas meu patrimônio que ela tentou roubar, disse Helena. Foi minha dignidade. Ela tentou apagar minha voz, me reduzir a nada para então me destruir por completo. O juiz escutava atentamente, assim como o júri e o público presente. A emoção era palpável. Depois do depoimento, foi a vez de Samuel apresentar relatórios da investigação. Revelou que Vanessa mantinha contatos com intermediários ligados a uma rede internacional de tráfico de arte. Mostrou trocas de mensagens com pessoas em Lisboa, Madrid e Paris, nas quais Vanessa descrevia detalhes da coleção de Helena e enviava fotografias escondidas. A rede já estava sob monitoramento da Interpol, e o nome de Vanessa aparecia como colaboradora ativa. A revelação foi um choque. Até então muitos acreditavam que se tratava apenas de um drama familiar exagerado. Agora o caso assumia proporções globais. No meio da audiência, o juiz autorizou a exibição de um vídeo encontrado no celular de um cúmplice. Nele, Vanessa aparecia em uma reunião privada rindo enquanto descrevia planos de contestar a sanidade mental de Helena. A velha já esquece tudo. Se conseguirmos a interdição, o solar será nosso em poucos meses. Helena, ao ouvir, fechou os olhos por um instante. Não chorou. Já não havia espaço para lágrimas. Havia apenas a certeza de que a verdade estava ali diante de todos. Adriano, por sua vez, não conteve a emoção. Levantou-se no meio do público e, com a voz embargada, disse: "Não, isso não é amor. Isso é destruição." E pela primeira vez olhou diretamente para a mãe como quem finalmente enxerga depois de anos de cegueira. O impacto foi imediato. Alguns jurados trocaram olhares, o público murmurou. E Helena, apesar da dor, sentiu um sopro de esperança. Talvez o filho ainda tivesse salvação. No final do dia, o juiz anunciou que a sentença seria lida após a análise final das provas. Vanessa seria mantida presa até lá. Enquanto era conduzida de volta pelos agentes, lançou um olhar cheio de fúria para Helena. "Você me destruiu", sussurrou. Helena respondeu com calma. "Não, Vanessa. Você destruiu a si mesma." Do lado de fora, a multidão aguardava ansiosa. Manchetes já rodavam. Júri ouve gravações explosivas de socialite acusada. Interpol confirma envolvimento em rede de tráfico de arte. Naquela noite, o Solar Albuquerque não estava silencioso como antes. Helena recebeu dezenas de mensagens de apoio, cartas, telefonemas de pessoas que se identificavam com sua dor. Muitos idosos ligavam apenas para dizer: "Dona Helena, a senhora falou por nós." E para você que acompanha essa história, deixo um convite. Se você concorda com a coragem de Helena em expor a verdade, comente o número 7. Se acredita que Vanessa merece alguma compreensão ou acha que tudo deveria ter sido resolvido dentro da família, então deixe seu like neste vídeo. Sua opinião é parte desse drama familiar que mexeu com tanta gente. Helena sabia, entretanto, que aquilo ainda não era o fim. O julgamento havia exposto segredos, mas também abrira portas para novas descobertas. A rede criminosa que envolvia Vanessa estava longe de ser totalmente desmantelada. Enquanto olhava para o jardim naquela noite, pensou em Carlos. Sussurrou baixinho: "Estamos apenas no começo, meu querido." E de fato, o próximo passo prometia ainda mais revelações, pois a sentença definitiva estava por vir, e com ela as consequências que mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos. O dia da leitura da sentença chegou envolto em uma atmosfera de expectativa. Desde as primeiras horas da manhã, os arredores do tribunal estavam tomados por câmeras, repórteres e curiosos. A história de Helena Albuquerque e de sua nora Vanessa Costa já havia ultrapassado os limites do Brasil e agora era acompanhada por veículos de imprensa internacionais. Todos queriam saber qual seria o desfecho daquele drama familiar que parecia misturar novela, escândalo social e investigação policial.
Helena caminhava ao lado de Dr. Henrique e do detetive Samuel. Sua postura era firme, mas seu coração carregava o peso de décadas de silêncio e de dor. Adriano seguia um pouco atrás, cabisbaixo, com o semblante marcado pelo conflito. Ainda era difícil para ele aceitar que a mulher a quem entregara tantos anos de sua vida havia se transformado em ré de crimes graves. Quando Vanessa entrou no salão, o murmúrio foi imediato. Estava visivelmente abatida. O rosto pálido, os olhos fundos e o corpo mais frágil contrastavam com a imagem de luxo e poder que sempre cultivara. Mesmo assim, tentou manter a cabeça erguida. O juiz iniciou a sessão recapitulando o caso. Falou sobre a coroa de Ashbourne, avaliada em 7 milhões de dólares, utilizada por Vanessa em um baile como se fosse apenas uma fantasia. Relembrou os furtos silenciosos de joias e objetos pessoais da sogra vendidos em casas de penhores. Citou as mensagens interceptadas, as gravações de voz em que Vanessa se vangloriava de enganar Helena e ainda os planos de interdição para declará-la incapaz. Por fim, destacou as conexões com a rede internacional de tráfico de arte. O silêncio no tribunal era absoluto. Cada palavra do juiz soava como um martelo batendo sobre o destino de Vanessa. Chegou então o momento da sentença. A ré Vanessa Costa é considerada culpada pelos crimes de furto qualificado, receptação, associação criminosa e tentativa de fraude contra a idosa. A pena é fixada em 18 anos de reclusão em regime fechado. O salão explodiu em murmúrios. Alguns demonstraram alívio, outros incredulidade. Vanessa levou as mãos ao rosto e chorou convulsivamente. Por um instante, a máscara de arrogância desabou por completo. Olhou para Adriano buscando algum sinal de apoio, mas o filho de Helena apenas abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Helena, por sua vez, não sorriu, nem demonstrou vingança. Sua expressão era serena. Para ela, aquela não era uma vitória pessoal, mas a confirmação de que a verdade sempre encontra seu caminho. Ao final da audiência, quando Vanessa era escoltada para fora, murmurou em direção à sogra: "Você me destruiu. Vai morrer sozinha." Helena respirou fundo e respondeu com voz calma: "Não, Vanessa. Você se destruiu. Eu ainda tenho meu filho, minha história e meu legado." Lá fora, a multidão aguardava. As câmeras se voltaram para Helena. Jornalistas perguntavam como ela se sentia. Ela respondeu com firmeza: "Hoje não é apenas o fim de uma disputa pessoal. É o início de um novo capítulo. Que todos saibam que ninguém deve ser silenciado dentro da própria casa." Adriano acompanhava cada palavra em silêncio. Só quando voltaram ao solar encontrou coragem para falar: "Mãe, eu não sei se algum dia vou me perdoar. Eu fechei os olhos para o que estava diante de mim. Deixei que ela a machucasse, que roubasse sua dignidade." Helena segurou as mãos do filho. "Adriano, o perdão começa quando reconhecemos nossos erros. Você foi cego, mas agora enxerga. Isso é o que importa." As semanas seguintes foram marcadas por transformações. Vanessa foi transferida para um presídio federal onde cumpriria sua pena. Sua imagem de socialite desmoronou por completo. Revistas que antes a exaltavam agora estampavam seu rosto como exemplo de queda e corrupção. Já Helena experimentava uma mudança profunda. Recebia cartas de pessoas de todo o país. Idosos relatavam casos semelhantes de abusos dentro das famílias. Jovens a viam como símbolo de coragem. Convites para entrevistas se multiplicavam. E o solar Albuquerque, antes silencioso, tornou-se um centro de movimento. Adriano também passou por um processo de reconstrução. Abandonou a vida social superficial, dedicou-se a passar mais tempo ao lado da mãe. Muitas vezes os dois caminhavam pelos jardins, lembrando de Carlos e dos tempos em que o solar era repleto de risadas. Aos poucos, a relação entre mãe e filho foi sendo restaurada. Certo dia, Adriano trouxe alguém especial para o solar.
Era Isabela Moura, curadora de arte, uma mulher de fala doce e olhar sincero. Apresentou a mãe com um misto de nervosismo e esperança. Mãe, esta é Isabela. Ela tem me ajudado a ver a vida de uma maneira diferente. Helena sorriu ao cumprimentar a jovem. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que havia encontrado em uma nora, não uma rival, mas uma aliada. As notícias sobre o julgamento de Vanessa continuaram circulando. Para muitos era apenas mais um escândalo social, mas para outros representava algo maior. Representava a vitória da paciência sobre a arrogância, da dignidade sobre a manipulação. E você que acompanha esta história, o que pensa? Se concorda que a sentença foi justa e que Helena agiu da forma correta, comente o número 7 abaixo. Se acha que Vanessa ainda merece alguma compaixão, então deixe seu like neste vídeo. Sua participação faz parte deste drama familiar que ainda não chegou ao fim. Naquela noite, Helena sentou-se no banco de pedra do jardim, observando as flores que Carlos havia plantado tantos anos antes. O vento suave balançava as pétalas, como se a natureza celebrasse o fim de uma batalha. Mas no coração dela havia também a consciência de que uma nova luta começava. O caso de Vanessa havia exposto uma rede criminosa internacional. Ainda havia cúmplices a serem investigados, compradores a serem identificados, segredos a serem revelados. A sentença não encerrava a história. Era apenas um marco no caminho de algo muito maior. Helena ergueu os olhos para o céu estrelado e murmurou: Carlos, eu cumpri meu papel, mas sei que ainda há mais pela frente. E assim, entre a serenidade da noite e a memória viva do marido, ela compreendeu que o legado do Solar Albuquerque estava apenas começando a ser escrito novamente. O jardim do Solar Albuquerque estava iluminado pela luz suave do entardecer. As rosas plantadas por Carlos décadas antes balançavam ao vento como se fossem testemunhas silenciosas de tudo que havia acontecido. Helena sentou-se no velho banco de pedra, o mesmo onde tantas vezes chorou em silêncio e respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos sentia que a casa não carregava apenas lembranças de dor. Carregava também uma nova esperança. A trajetória que começara com humilhações discretas, sussurros maldosos e a sensação de invisibilidade agora era contada em jornais, livros e até palestras. O nome de Helena Albuquerque, antes restrito às lembranças de uma professora aposentada, transformara-se em símbolo de resistência. Ela havia provado que silêncio não significa fraqueza e que paciência pode se converter em arma poderosa. Adriano, seu filho, caminhava pelo jardim ao lado de Isabela. Helena observava de longe comovida. Ele havia finalmente encontrado o equilíbrio. Depois de tantos anos preso ao jogo de manipulações de Vanessa, agora parecia livre. O olhar dele era mais sereno, o sorriso mais genuíno. Isabela, com seu jeito simples e respeitoso, não apenas conquistara Adriano, mas também devolvera a Helena o sentimento de ter uma filha ao lado e não uma rival. O Instituto Albuquerque de Proteção aos Idosos crescia a cada mês. O casarão abria as portas nos fins de semana para receber famílias inteiras. Havia palestras sobre direitos, atendimentos psicológicos, orientações jurídicas. Jovens voluntários organizavam oficinas culturais e advogados ofereciam consultas gratuitas. Helena, mesmo com a idade avançada, fazia questão de estar presente. Gostava de olhar nos olhos de cada pessoa que chegava e dizer: "Você não está sozinho." Em entrevistas sempre repetia a mesma mensagem: o maior perigo não está fora de casa, mas dentro dela, quando permitimos que a voz do mais frágil seja silenciada. Essa frase se espalhou como um lema repetida em cartazes, reportagens e até campanhas educativas. Vanessa, por sua vez, cumpria sua pena em silêncio. Notícias esporádicas falavam de seu comportamento reservado, sem luxo, sem glamour, apenas mais uma entre centenas de presas. A mulher que um dia sonhou em ser rainha da sociedade agora se tornara lembrança amarga de até onde a ambição pode levar. Helena não sentia vingança.
Pelo contrário, em algumas noites se perguntava se Vanessa finalmente compreendia o que havia perdido. Mas logo afastava esses pensamentos. A vida havia lhe ensinado que não se pode carregar rancor para sempre. A justiça havia sido feita. O resto cabia ao tempo. Certo dia, Helena foi convidada para falar em uma conferência televisionada sobre direitos dos idosos. Diante de um auditório lotado e de milhares de espectadores em casa, contou sua história do início ao fim. Não omitiu as lágrimas nem os medos, mas também não escondeu a força que encontrou quando mais precisou. No final de seu discurso disse: "Aprendi que dignidade não pode ser roubada, apenas esquecida por quem desiste de lutar. E eu decidi não desistir." O público aplaudiu de pé. Muitos choraram. Outros comentaram que nunca mais olhariam para seus pais e avós da mesma forma. No retorno ao solar, Helena caminhou pela biblioteca e acariciou os livros que Carlos havia deixado. Cada volume lembrava uma lição. Cada objeto guardado era memória viva. E agora todos aqueles tesouros já não pertenciam apenas a ela, mas a uma causa maior. Naquela noite, diante das câmeras de um documentário especial, ela concluiu com palavras que ecoariam muito além das paredes do casarão. "Esta não é apenas a minha história. É a história de todos que já foram tratados como invisíveis dentro da própria casa. É um lembrete de que paciência não é submissão, silêncio, não é fraqueza, e idade não é sinônimo de inutilidade. Se uma mulher idosa conseguir transformar humilhação em força, qualquer pessoa pode encontrar dentro de si o poder de se levantar." E agora eu falo diretamente com você que está me assistindo. Se esta história tocou o seu coração, se você acredita que a verdade sempre deve prevalecer, eu peço que curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Se concorda com a forma como eu enfrentei este drama familiar, escreva o número 7 nos comentários. Se acha que eu deveria ter agido de outra forma, então deixe seu like para sabermos sua opinião. O importante é participar. A sua voz também faz parte deste movimento. O entardecer deu lugar à noite estrelada. Helena fechou os olhos e sentiu a brisa suave tocar seu rosto. Lembrou-se das palavras de Carlos: "Você saberá o que fazer quando chegar a hora." Agora entendia plenamente. Não apenas guardara o legado dele, mas o transformara em algo maior. A coroa de Ashbourne, antes símbolo de riqueza escondida, agora era símbolo de resistência revelada. A verdadeira herança não estava nas joias, mas na coragem de enfrentar o silêncio. E assim a história de Helena chegava ao fim, mas não como encerramento. Chegava como o começo de um novo legado, o legado de mostrar que a dignidade nunca envelhece, que a verdade sempre encontra espaço e que o amor genuíno pode reconstruir até as famílias mais feridas. Helena levantou-se do banco de pedra, olhou para o céu e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se completa. E para você que ficou até aqui, lembre-se: nunca permita que sua voz seja apagada. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas descubram que até nos dramas familiares mais dolorosos pode nascer a esperança.